Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste momento, quero convidá-los a, juntos, pensarmos um pouco em dois trechos da Palavra de Deus. Pode ser que você até hoje não tenha verificado que existem semelhanças, que existem paralelos entre eles, mas vamos lá. O primeiro deles é o início do livro de Jonas. Então eu convido você a abrir a sua Palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 1, e vamos começar a leitura. Diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu para a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O verso 4 diz o seguinte: o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram amedrontados, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e havia se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode permanecer dormindo numa hora dessas? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Todos nós conhecemos muito bem a história de Jonas, este profeta que até em cantigas infantis já foi chamado de profeta fujão. E é verdade. Ele, em determinado momento, tentou fugir da presença de Deus como se isso fosse possível. Mas não é exatamente neste ponto que nós vamos nos aprofundar neste momento. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 8, verso 23. Olha só que interessante. Vocês vão reconhecer aqui, como eu falei, alguns pontos em comum. Parece que os textos estão conversando. Perceba. Verso 23 do capítulo 8. Entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. E de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas já traziam água para dentro do barco. Jesus, porém, dormia calmamente. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, não te importa que pereçamos? Salva-nos, porque nós vamos morrer. Muito bem, vamos agora comparar esses dois textos. Aqui nós temos duas pessoas que recebiam mensagens especiais de Deus. Sim, é verdade que Jesus era também profeta. Se ele, inspirado pelo Espírito de Deus, falava de coisas que estavam para acontecer, se ele, inspirado pelo Espírito Divino, falava ao coração das pessoas, explicava a palavra de Deus, ele tinha em si o espírito profético. A mesma coisa acontece com Jonas. Nós sabemos muito bem que ele foi utilizado por Deus para pregar a uma cidade que estava em plena decadência e que haveria de sofrer os juízos divinos se os seus moradores não mudassem sua conduta, se não buscassem o Deus Altíssimo e se não se arrependessem. Estes dois profetas, e aqui eu vou me dar a liberdade de chamar Jesus de profeta, nós sabemos que ele é Deus, nós sabemos que ele vive até hoje, mas neste momento vamos usar este comparativo. Você está entendendo? Então, esses dois profetas passaram por situações semelhantes. Jesus, como profeta neste momento, que acabamos de ler, também estava num barco açoitado pelas ondas de uma tempestade e as pessoas que estavam com ele neste barco estavam temerosas de que este barco iria a pique, iria afundar e que todos iriam morrer afogados. A mesma coisa aconteceu com Jonas. Jonas dormia tranquilamente no fundo de um navio. E este navio estava sendo açoitado também por uma tremenda tempestade. Porém, vamos aqui pensar, fazer esse paralelo e imaginar. Quem é que permitiu estas
tempestades acontecerem? Quem é que forçou os ventos e as ondas em cada uma das situações? Primeiro, nós temos Jonas fugindo de Deus. E ele, escondido no fundo de um barco, Deus coloca ali uma tempestade. Isso foi providencial para que as pessoas que estavam naquele barco entendessem que era uma situação diferente e buscassem uma solução espiritual, sobrenatural. Se nós pegarmos a situação de Cristo, nós vemos que ali também havia uma tempestade e essa tempestade foi causada por, vamos dizer assim, uma força sobrenatural. Mas a força sobrenatural da tempestade que estava açoitando o barco de Jesus não foi causada por Deus. Estava sendo causada pelo inimigo para trazer medo àquelas pessoas e, inutilmente, a gente sabe, tentar acabar com o ministério de Jesus. Inutilmente, porque a própria palavra de Deus diz que ele haveria de ser protegido pelos santos anjos até que chegasse o momento certo. Os dois profetas buscaram ao seu Deus. Mas Jesus fez isso da maneira correta. Primeiro, ele tranquilizou as pessoas que estavam com ele. Primeiro, ele conversou com os discípulos. Por que é que vocês estão tímidos? Por que vocês têm pouca fé? Aonde está a crença de vocês? Já em comparação com Jonas, quando ele despertou, cada um dos marinheiros estava buscando as suas próprias deidades, deuses com D minúsculo. Cada um deles buscando ali as suas crenças, imaginando que isso seria suficiente. Mas eles perceberam que não era. Quando Jonas subiu do porão do navio e entrou em contato com os marinheiros e viu que cada um havia buscado a sua deidade e não havia adiantado nada, ele então deixou claro. Ele falou, olha, eu sirvo ao Deus único, o Deus Altíssimo, o Deus de Israel. E eu sei por que essa tempestade está acontecendo. Ele não trouxe tranquilidade para aqueles homens. Nós vemos um profeta que teve toda a oportunidade para pregar o Evangelho. Havia ali uma situação em que as pessoas estavam abertas para compreender o culto verdadeiro, mas não foram instruídas. O contrário do que aconteceu com Jesus, que o tempo todo estava instruindo os seus discípulos. E nós conhecemos a história. E nós sabemos que Jonas falou, olha, pode me arremessar ao mar como vocês arremessaram essas cargas, e a tempestade há de cessar. Muito interessante observar que Deus aproveitou até mesmo esta oportunidade, para mesmo assim ensinar ali alguns aspectos verdadeiros, do verdadeiro culto, do culto ao Deus Altíssimo. Tanto é que quando Jonas caiu no mar e a tempestade cessou, diz que aqueles homens fizeram votos ao Deus de Israel. Eles decidiram em seus corações seguir aquele Deus que tiveram tão pouco contato. O profeta ficou tão pouco tempo com eles. Ao invés de estar dormindo, ele poderia aproveitar a oportunidade e falar o objetivo de sua viagem, se estivesse indo para o rumo correto. Então é muito interessante a gente realizar o paralelo entre essas duas histórias e compreender que nós temos aqui um chamado muito forte para pregar às grandes cidades, aos grupos, para pregar aos nossos vizinhos, para chamar as pessoas de volta à adoração verdadeira. Você pode estar pensando, mas Jesus também estava dormindo? Mas compare o ministério de Cristo com o ministério de Jonas. Jesus estava ensinando e pregando o tempo todo. Se ele estava dormindo naquele barco, é porque ele estava cansado de tanto pregar à margem. Quando eles entraram no barco, Jesus, humano, padecendo das mesmas dificuldades que nós temos hoje, ele também se sentia cansado e ele dormiu, ele pegou no sono. Totalmente diferente da razão de pegar no sono de Jonas. Aliás, eu fico pensando, como será que estava a consciência deste homem? Quando sabia que era impossível fugir de Deus, ele se colocou no fundo de um navio e pôde dormir tranquilamente enquanto uma tempestade estava açoitando o barco. Existem pessoas que, mesmo sabendo aquilo que é o certo a fazer, escolhem ainda assim fazer o errado e a sua consciência fica tranquila. Isso me leva a pensar um pouco sobre a minha própria postura, sobre as minhas próprias escolhas. Eu não devo deixar o Espírito de Deus calar na minha consciência.
e dormir tranquilo quando eu sei que eu estou fazendo alguma coisa errada. Nós temos que permanecer vigilantes, acordados e despertos, não como Jonas, que dormiu. Nós temos que permanecer o tempo todo em contato com o nosso Deus, buscando fazer sua vontade. E mesmo que chegarmos a tropeçar ou fazer algo que não é correto, precisamos dar voz ao Espírito e saber assumir o nosso erro, assumir a nossa parcela de culpa, pedir perdão, nos retratarmos com Deus. Quanto tempo demorou para Jonas fazer isso? 3 dias e 3 noites, dentro do ventre de um grande animal, de um peixe, de uma baleia, não sabemos, que Deus mandou para resgatá-lo da imensidão das águas. Você vai esperar que um grande animal venha te tragar, simbolicamente falando? Você precisa ser tragado, você precisa passar tempo dentro de um estômago, vamos dizer assim, de um grande animal, para que você caia em si? Eu espero que não. Que Deus hoje transforme a sua vida, que você atenda sempre o chamado divino para ir aonde é necessário. Que você aproveite as oportunidades para ensinar e para mostrar o culto do Deus verdadeiro. E eu te chamo neste momento para orarmos juntos. Feche os seus olhos. Senhor Deus, somos tentados em alguns momentos a fugir das Tuas orientações. Somos chamados, Senhor, para realizar tanto. Somos chamados por Ti, Senhor, para uma missão tão forte, a de apressar o retorno de Cristo nesta terra. Mas para isso, não devemos nos esconder no porão do navio da vida, esperando que a tempestade lá fora passe. Nós precisamos, Senhor, tomar uma atitude. Nós precisamos mostrar o Deus que nós adoramos. Nós precisamos falar da Tua palavra para as demais pessoas, mas primeiramente precisamos viver este Evangelho verdadeiro, testemunhando através das nossas ações e das nossas escolhas. Abençoe a cada pessoa que nos escuta e nos assiste neste momento. Como servidores do Teu nome, queremos permanecer fiéis. Este é o nosso pedido neste dia, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão, e que Ele conduza as suas escolhas. Um grande abraço.